Vamos meditar na palavra de Deus. Leia comigo, por gentileza, o que está escrito em Apocalipse 2:7. E o próprio Senhor Jesus, a igreja, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O ser humano comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas foi expulso do Éden antes que comesse da árvore da vida, porque no mesmo jardim Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse que a Adão e Eva, que da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não comessem. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a liberdade e o limite da obediência do ser humano a Deus. Comer de seu fruto ou dos seus frutos significa transgredir a vontade divina, um ato de rebelião e autossuficiência espiritual. Qual a consequência quando a pessoa come desse fruto? Na escolha decide o mal. Consequência desse uso: quando Adão e Eva comeu do fruto, seus olhos se abrem ao bem e ao mal. Eles adquirem consciência moral, mas também caem em pecado, resultando em perda da inocência e a expulsão do Éden, introduzindo o sofrimento e também a morte ao mundo. Já a árvore da vida também está localizada no Éden, mas depois foi guardada pelos querubins, conforme está escrito em Gênesis 2:19 e Gênesis 3:22. A função representa a vida eterna, comunhão com Deus e a plenitude espiritual, a árvore da vida. No Éden, o acesso a ela é bloqueado após o pecado, para que o ser humano não viva eternamente em estado de rebelião. Então, assim que o ser humano desobedeceu, a árvore da vida foi bloqueada, ele já não teve mais acesso, porque não tinha como ele viver eternamente em estado de desobediência, rebelião. Então, em Apocalipse, ela é restaurada como promessa ao que vencem, ou seja, aos fiéis que perseveram até o fim. Ou seja, a escolha que foi feita, como o próprio Deus diz em Deuteronômio 30, eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aconselho-te, disse Deus, que escolha a vida para que viva. Veja que nos dias de hoje, milhares de anos se passaram e a árvore do conhecimento do bem e do mal ainda está à disposição das pessoas, conforme lemos no princípio. É as amizades, é o telemóvel, é os sentimentos, é tudo aquilo que Deus está dizendo: não faça, não vá por esse caminho, não se entregue a essa fraqueza, não se entregue a esse desejo, a esse vício, não se deixe levar por esse mundo. Só que Deus, em momento algum, vai poder decidir pela pessoa, porque mesmo Deus, sendo poderoso, Criador do céu e da terra, Ele deu a cada um de nós algo que Ele não vai violar, e muito menos tirar, que é o direito do livre-arbítrio. Por isso que hoje nós oramos por determinadas pessoas e Deus protege, Deus guarda, Deus cria situações para que elas se voltem para Ele. Deus, de uma certa forma, trabalha na mente deles, seja teu pai, tua mãe, teu neto, teu irmão, mas em momento algum Deus vai arrastá-los para a igreja. Porque a decisão deles largarem a vida errada, até porque essa atitude de escolher é ativada pela consciência. É óbvio que o mundo tem deturpado e cauterizado a consciência, mas Deus, através da sua misericórdia, Ele fala neste, podemos assim dizer, nesse espaço
que é a consciência, com qualquer pessoa. Agora, a decisão é dele. Por isso que a vinda não depende de você, e nem tampouco de nós. E não adianta nós querermos ficar ansiosos e criar alguma coisa para acelerar esse processo. Mas hoje nós vemos pessoas na igreja aflitas, desnecessariamente, inquietas, desnecessariamente. Como disse Paulo, como crianças agitadas de um lado para o outro, demonstrando a Deus uma extrema falta de confiança e de fé. Porque, senhora, senhor, a fé é da partida no carro e a confiança é o combustível que mantém ele ligado. Se você pensa que depois de uma oração, de um sacrifício, de um jejum, de um voto, as coisas vão acontecer no seu tempo, bom seria, mas não é assim que funciona. Há uma resistência, há um tempo, há uma luta, há uma guerra, há uma perseverança. Ou você entende isso e aprende a confiar em Deus, a descansar em Deus, que é um dos frutos do Espírito, longanimidade, que é paciência. Ou você aprende a viver assim, ou você vai ser essa pessoa amarga, de cara feia, inquieta, porque você não vive em função de Deus e de si. Você vive em função de querer, de uma certa forma, controlar tudo. Porque ninguém nesse mundo tem esse poder. Você não vai controlar ninguém. A única pessoa que você pode controlar, se você quiser, e olhe lá, é a tua própria vida, tua própria vontade. E às vezes nem isso nós fazemos. Porque o diabo apresenta o prato, sugere e diz: come, vai acontecer nada. E por desobediência, por teimosia, sabendo que aquele não é o caminho, nós entramos por um viés, por uma ideia, por um caminho que não deveria. Se nós, que deveríamos tomar as rédeas da nossa vida, controlar as nossas ações, não temos muitas vezes essa atitude, agora imagine querer controlar a vida dos outros, porque há um desespero, há um medo de que algo pior aconteça. Mas antes de você dizer a razão desse medo, eu lhe pergunto: você não está confiando em Deus? Você não fez a sua parte? Você não tirou a pedra, como disse Jesus para Marta? Tira a pedra. Então, o que mais você quer fazer? O que mais você espera? Ah, eu queria. Não, você não tem que querer. Você tem que colocar nas mãos de Deus e aprender a confiar. Ah, não é assim, mas tem que ser. Porque para confiar em Deus, eu preciso acreditar profundamente que Deus não falha, que Ele é Senhor, que Ele domina, que Ele está no controle de tudo. Confiar em Deus é justamente acreditar que a minha vida literalmente está na mão dEle. E que se Ele não fizer nada em face ao que eu não posso fazer, é disso para pior. Mas o contrário é pecado. Porque quando eu não confio em Deus, eu quero fazer as coisas com as minhas próprias mãos. Quando eu não confio em Deus, eu entro num estado emocional e espiritual completamente desequilibrado, inquieto, me torno uma pessoa amarga. Eu não tenho paz e não dou paz para ninguém. Minhas palavras vão contra tudo aquilo que eu digo crer, porque com a minha própria boca eu começo a destruir tudo aquilo que eu digo que acredito que Deus pode fazer. Porque eu começo com vocabulário contrário à fé. Ai, 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 ai meu Deus, e agora? Até quando? Eu não sei o que fazer. Ai meu Deus, se o Senhor não me abençoar, eu estou perdida. Parece que nada adianta. E eu começo a afundar nesse barril de sentimentos e perco o rumo da fé, o rumo da palavra, que é confiar completamente em quem? Em Deus. Se as palavras do homem de Deus não é suficiente, se a palavra de Deus não é suficiente, tenha uma conversa com você mesmo. Então sente-se diante do espelho e faça como Davi, que disse para si próprio: por que andas inquieta, ó minha alma? Por que não confias em Deus? Então olhe no espelho e fale consigo próprio: ô fulana, por que você anda tão inquieta?
que você não confia em Deus? Por que você não espera nele? O ato de confiar em Deus e esperar em Deus revela o quanto nós cremos nele, o quanto temos a certeza que a nossa vida está no controle de Deus. Mas o contrário é justamente pecado, porque o contrário é como se nós não acreditássemos que realmente Deus está no controle de tudo. É como se a imagem e a ideia que nós passamos é como se Deus não estivesse vendo o que está acontecendo. É como se Deus não se importasse. É como se aquilo que ele pediu para que eu fizesse, e ele disse que iria me recompensar, porque ele disse para Abraão: eu sou o teu galardão, não se preocupe. É como se ele tivesse mentido para mim quando ele disse que seria meu galardão, que iria me recompensar naquilo que eu faço. E como espero eu que depois de ter desconsiderado essa confiança, eu receber de Deus alguma bênção? Como está escrito, que aquele que duvida é como a onda do mar, agitado. Alcançaria, disse Tiago, essa pessoa alguma coisa do Senhor? Homem de ânimo dobre, inconstante em seu caminho. Pense sobre essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o direito da escolha, que até hoje está diante de nós. Não permita com que as sugestões, como deu a serpente no jardim para Adão e Eva, as sugestões do mundo, coisas, pessoas, emoções, sentimentos, levem-nos ou leve você a quebrar sua comunhão. Agora, no momento de busca, nós vamos nos reconciliar com Jesus. Agora, na hora da busca, se entregue a Jesus e diga para ele: Senhor, que o sangue do Senhor derramado na cruz me resgate, venha me redimir. Eu reconheço que eu escolhi o que não deveria. Eu reconheço que na escolha do bem e do mal, eu escolhi o mal, revelando uma falta de temor. Eu me deixei levar por esse sentimento, por essa pessoa, por esse desejo, pelo meu orgulho. Por causa do problema do meu pai, da minha mãe, eu me tornei uma pessoa amarga, rebelde. Me tornei uma pessoa ingrata. Deixei com que coisas e pessoas viessem sobrepor o maior que a minha alma. É como se eu estivesse aqui em função de coisas e pessoas, e eu não estou aqui. Eu posso ter vindo por isso, mas o Senhor me mostrou a maior razão da minha vida. O Senhor e a vida eterna é a razão da minha vida. E eu não quero, meu Deus, ficar correndo atrás de algo vão, porque coisas e pessoas vão e vêm. A razão da minha vida é eu estar alinhado contigo, em harmonia, em perfeita harmonia, em perfeita comunhão. Isso é a razão da minha vida. Porque na hora da dor, pessoas e coisas vão e vêm. Na hora da dor, é só eu e Deus. Na hora da agonia, é só eu e Deus. E quando eu partir, é só eu e Deus. Porque aqueles que escolherem o bem, aqueles que escolherem fazer o bem, esses futuramente comerão da árvore da vida, que é a eternidade com Deus. E somente os remidos pelo sangue de Cristo, somente os entregues a Jesus, somente os que escolhem o bem, temer a Deus, esses comerão do fruto da árvore da vida. E para sempre estarão com Deus aonde? No paraíso de Deus. Por isso que agora, na hora da busca, como diz 2 Coríntios, examine-se a si próprio. Se a senhora e o senhor têm feito más escolhas, têm feito a escolha do mal e não do bem, e você decide hoje se voltar para Jesus, agora é o momento. Hoje, muitos estão comendo do fruto
da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas estão comendo o fruto do mal. E insistem nisso. Repito, errar é humano, mas viver no erro é a pior tolice. Por isso que Deus, por meio do nosso Senhor Jesus, nos chama à reconciliação, ao arrependimento, para que muito em breve comamos juntos do fruto da árvore da vida. Em o nome de Jesus. Amém